Olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você nos assiste. Para quem não me conhece, eu me chamo Bruno Melino, sou professor de Direito Penal aqui do Trino Concurso, coordenador do módulo Carreiras Policiais e atualmente sou delegado de Polícia Federal, lotado aqui no Rio de Janeiro. E em virtude disso, vou lecionar para vocês a matéria Atribuições da Polícia Federal. Eu diria que é uma das matérias mais importantes para quem vai fazer o concurso para a Polícia Federal, sobretudo delegado de Polícia Federal. E eu digo isso porque depois que você entra para a instituição, você começa a observar diversos temas que são cobrados pela CESP, que você não faz ideia do porquê cobram, mas depois você observa que há um âmbito de incidência na atuação prática muito grande do delegado. E é por isso que cobram. Nós vamos passear hoje por no mínimo umas 25 questões, dentre discursivas, objetivas e orais, do concurso 2013 e 2018, e mais que isso, eu vou trazer para vocês quase todas as questões da prova oral do concurso 2018, que foi o concurso que eu fui aprovado. Na minha prova oral, por exemplo, me perguntaram sobre peculato eletrônico, o artigo 313-A do Código Penal. Um crime que, se você observar, o pessoal da área estadual nem vê, quase ninguém estuda. E da área federal, às vezes, também não tem uma certa atenção. Entretanto, para a Polícia Federal, esse crime é muito importante. Por quê? Todos os dias você observa, no âmbito da Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários, chamada DELEPREV, um funcionário de determinada instituição, sobretudo no INSS, inserindo dados falsos no banco de dados do INSS, em conluio com outras pessoas para que haja a obtenção de benefício fraudulento. Então, veja bem, era óbvio que iam cobrar esse crime. Graças a Deus, na minha prova, eu tinha uma noção desse crime e consegui até ir bem na prova oral. Mas o candidato que não tem essa aula antes, não abre o seu horizonte para saber quais são os crimes mais importantes para a Polícia Federal, fica vendido numa questão dessa. E qual era a pergunta da minha prova oral que eu vou trazer para vocês hoje, dentre outras perguntas de prova oral? Ele narrava a conduta de um funcionário que inseria dados falsos no banco de dados, perguntava qual era a tipificação, certo? Perguntava qual era a classificação do crime e perguntava se era possível que esse crime fosse veiculado junto com um crime de organização criminosa. Por quê? Normalmente esse funcionário está em conluio com uma organização criminosa. E aí, na atuação do delegado de Polícia Federal, todos os dias observa-se isso. Da mesma maneira, cobrou-se súmula vinculante 24, tanto na prova de 2013, na peça prática, quanto na prova de 2018, na prova oral. A pessoa que não tem noção fala assim, mas por que a CESP está cobrando tanto? Porque existe uma incidência muito grande da súmula vinculante 24, tanto na Delegacia de Crimes de Repressão aos Crimes Previdenciários, quanto na Delegacia Fazendária, quando a gente fala de crime contra a ordem tributária. Da mesma maneira, cobrou, em 2013, facilitação a descaminho, salvo engano, 318 do Código Penal, e cobrou também na prova oral de 2018, facilitação a contrabando. Ou seja, um crime que quem estuda para a área estadual também não tem aquela noção, não estuda com afinco. Só que se você observar, o índice dessa questão, dessa matéria, na atuação do delegado de Polícia Federal é muito grande. Então, a minha ideia aqui é antecipar questões de prova, de maneira que eu consiga mostrar para vocês quais são as temáticas mais relevantes, mais caras para a Polícia Federal. Por exemplo, cobrou-se em 2 questões de prova oral de 2018, lavagem de dinheiro. Em 2 questões de prova oral de 2018, tráfico de entorpecentes. São temas que são muito caros para a Polícia Federal e é isso que eu vou tentar demonstrar aqui para vocês hoje. Sem maiores delongas, antes da gente falar, pessoal, de atribuições da Polícia Federal, é muito importante... Antes eu vou fazer uma introdução para vocês dizendo o seguinte, a aula aqui é de atribuição, tá? Então eu não vou ficar explicando conceito por conceito. A ideia aqui é te dar um norte para que você tenha noção do que você vai estudar. E eu tenho certeza que vai abrir o seu horizonte, mas eu não tenho como explicar o que é contrabando, o que é descaminho, o que é competência, o que é jurisdição, certo? Então eu vou tratar de certos temas de forma en passant e depois você estuda com nossos outros professores, em outros materiais, as temáticas que eu vou mencionando aqui, caso você não tenha noção. Mas enfim, a primeira coisa que eu tenho que tratar com vocês é que competência é diferente de atribuição. Isso é óbvio para quem está estudando há muito tempo, mas eu preciso alertar vocês para que você não erre isso numa prova discursiva ou numa prova oral. Você não pode falar de maneira alguma competência da Polícia Federal. E tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente raciocinando, falando rápido, por mais que você saiba tecnicamente a diferença,
você acaba falando de forma equivocada. Então, saiba, competência é uma coisa, atribuição é outra. Trazendo para o conceito lá de teoria geral do processo, competência para a doutrina clássica é a medida da jurisdição, o limite por meio do qual a jurisdição é exercida de forma válida. Então, competência está ligado à jurisdição. A competência está ligada ao poder judiciário. Já a atribuição, pessoal, a atribuição está vinculada ao quê? Ao poder executivo. A Polícia Judiciária, a Polícia Federal tem atribuição para investigar certos crimes. O Ministério Público, da mesma maneira, tem atribuição. Quando dois membros do Ministério Público divergem, nós temos um conflito de atribuição. Quando dois membros do Poder Judiciário divergem, nós temos um conflito de competência. Então, muito cuidado para você não perder ponto numa prova discursiva e nem numa prova oral, falando competência da Polícia Federal. Isso está equivocado. E é um erro crasso que muitas das vezes pessoas até com conhecimento acabam cometendo. Então, já anota para a tua prova. Não erre isso. Polícia Federal é a atribuição. Justiça Federal, Justiça Estadual, competência. Assim como o Ministério Público Estadual e Federal tem a atribuição. Beleza, pessoal? Avançando, antes da gente falar da Polícia Federal, a gente precisa fazer uma introdução com relação à segurança pública, certo? O artigo 144 da Constituição da República, onde está inserida a Polícia Federal. A Polícia Federal é um dos órgãos, certo? Que exercem a segurança pública. Está previsto no artigo 144 da Constituição da República, um dos 7 órgãos. O 144 lista os órgãos de segurança pública e logo no inciso 1º diz Polícia Federal. Segundo, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares, Polícias Penais, resultado da Emenda Constitucional 104 de 2019. Pessoal, aqui, primeira atenção. Quando você vai fazer a prova delegado de polícia, você não pode errar nenhuma questão, letra de lei do artigo 144 da Constituição. A Polícia Federal, seja lá a Polícia Civil, a Polícia Militar, está inserida onde? No artigo 144 da Constituição. E vão cobrar, todas as vezes vão cobrar alguma coisa desse artigo 144. E você não pode errar, porque é uma das coisas mais óbvias. Eu, enquanto concurseiro, enquanto candidato, eu nunca errei uma questão de 144. Mas por que nunca errei? Porque aquilo ali estava na massa do meu sangue. Só com esse artigo 144 e os seus parágrafos, você antecipa muito a questão de prova, diríamos que questões fáceis, porque de tanto você observar aquilo, não tem como você errar. E a primeira observação que eu faço com relação ao rol do 144, aqui um pouco mais profunda, é o seguinte: esse rol do artigo 144 da Constituição da República é taxativo. Isso implica dizer o seguinte: somente esses órgãos são os responsáveis pela segurança pública. A Constituição Estadual não pode ampliar esse rol. Esse rol é taxativo de repetição obrigatória. Isso foi discutido inúmeras vezes no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E mais que isso, foi cobrado na segunda fase delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro em 2012 e no ano seguinte foi cobrado na segunda fase de delegado de Polícia Federal em 2013. Perguntando normalmente que uma Constituição estadual inseriu, normalmente é o Instituto de Perícia, o Instituto Geral de Perícia, enfim, a perícia criminal, cada estado tem seu nome, mas o Instituto Geral de Perícias, como órgão integrante da segurança pública, o Supremo decidiu inúmeras vezes, e eu estou chamando a atenção porque houve decisão em 2020 dizendo a mesma coisa, o rol é taxativo. Colocando na tela para vocês, olha só, em junho de 2020, mais uma vez, e aí na Constituição do Paraná, tentaram inserir um determinado órgão como órgão de segurança pública. Em amarelo, o rol de órgãos encarregados do exercício da segurança pública previsto no artigo 144, 1 a 5 da Constituição é taxativo. E esse modelo federal deve ser observado pelos Estados-membros do Distrito Federal. Chama a atenção de vocês, porque isso houve um julgado de junho de 2020, ou seja, muito recente. Cobraram em 2012, cobraram em 2013 e vão cobrar novamente, seja na objetiva, na discursiva ou na oral, porque é um tema muito pertinente e é uma coisa que eu já chamo a atenção de vocês. A SESP costuma cobrar pertinência temática e julgado, ela junta os dois e traz a questão de prova para vocês. Eu vou mostrar isso já já. E existe muita pertinência, pessoal. E aqui a questão, eu trago para vocês a questão de
E13 da segunda fase, que falava que determinada Assembleia Legislativa de certo estado aprovou uma proposta de emenda à Constituição Estadual que incluía no rol de órgãos encarregados de segurança pública o Departamento de Trânsito, a Polícia Penitenciária e o Instituto Geral de Perícias. E a questão perguntava o seguinte: para você apontar os preceitos constitucionais ofendidos quando da aprovação da proposta acima e a sua inconstitucionalidade. Então, veja bem, uma das coisas que você tinha que observar nessa questão era que o rol de segurança pública é taxativo, certo? Naquela época, inclusive, a polícia penal não poderia ser inserida. Entretanto, agora com a emenda constitucional, é possível que os Estados-membros incluam a polícia penal. Beleza? Então, atenção, essa é a primeira observação antes da gente entrar na atribuição da Polícia Federal propriamente dita, pessoal. Vamos lá. Avançando. Segunda observação antes da gente entrar propriamente na atribuição da Polícia Federal. A Polícia Federal exerce duas atribuições distintas: a Polícia Administrativa e a Polícia Judiciária, certo? E é um tema importante para vocês, porque foi cobrado na minha prova discursiva de 2018 a diferença entre Polícia Administrativa e Polícia Judiciária. E a Polícia Federal, ela por excelência une essas duas funções. Você tem que saber essas duas funções. No âmbito da PF, nós temos dois tipos de ramos. No ramo da Polícia Judiciária, nós temos a Diretoria de Combate ao Crime Organizado, DICOR, que se reproduz nos estados por meio da DR-COR. A Polícia Judiciária é uma atribuição predominantemente investigativa, certo? Com um viés repressivo, ou seja, após o crime acontecer, e essa atribuição da Polícia Judiciária recai sobre pessoas para apurar autoria e materialidade. Além disso, âmbito de estudo da Polícia Judiciária, processo penal. Diferentemente na Polícia Administrativa, foi cobrado na prova de 2018, na prova discursiva, pedia para diferenciar, um dos temas da SESP era isso. A Polícia Administrativa é uma atividade predominantemente preventiva, ou seja, antes do crime acontecer, e recai não sobre pessoas como a Polícia Judiciária, mas sobre atividades, bens e direitos dos indivíduos. E a PF tem várias atribuições de polícia administrativa. Dentre elas, pessoal, emissão de passaporte, certo? Com relação, por exemplo, ao porte de arma de fogo de civis, a posse de arma de fogo de civis, a imigração, como eu vou mencionar para vocês, o controle migratório é feito pela Polícia Federal, o controle de adolescentes e crianças viajarem, o que tem uma certa mitigação pelo ECA, pode, não pode, quando acompanhado dos pais, enfim, é a Polícia Federal que faz. A segurança privada, nós temos uma delegacia chamada DELESP, que faz o controle de segurança privada, certo? Essas seguranças que acontecem no âmbito de boate, shopping, esse controle é exercido pela Polícia Federal, ou seja, Polícia Administrativa. Então, saiba, a PF tem a função de Polícia Judiciária, mas também tem uma função muito importante de Polícia Administrativa. Outra função, controle de produtos químicos, que já vou ao final da aula, eu devo mencionar isso com vocês. Última observação, antes da gente adentrar especificamente nas atribuições da Polícia Federal. A atribuição da Polícia Federal é mais ampla que a competência da Justiça Federal. Vou repetir, a atribuição da Polícia Federal é mais ampla que a competência da Justiça Federal. Veja bem, não há sobreposição entre a atribuição da PF e a competência da PF. E a competência da Justiça Federal. A atribuição da PF é mais ampla do que a competência da Justiça Federal. E veja bem, a PF, por exemplo, deve investigar crimes eleitorais. Os crimes eleitorais vão desaguar na competência da Justiça Eleitoral e não da Justiça Comum Federal. Da mesma maneira, vou falar com vocês sobre tráfico de entorpecentes. A PF pode investigar qualquer tráfico. Você sabia disso? Então, vamos comentar sobre isso. Há uma divergência, mas esse é o posicionamento da maioria dos delegados de Polícia Federal. Qualquer tráfico. Então, é comum que a Polícia Federal, no âmbito das delegacias de repressão entorpecente, o delegado represente na Justiça Estadual. Da mesma maneira, existe a Lei 10.446, que já vamos falar, que traz a atribuição da PF para vários crimes cuja competência deságua na Justiça Estadual. Então, veja bem, a atribuição da PF é mais ampla
que a competência é da Justiça Federal. Não caia nessa enganação. Preste muita atenção nisso, porque você, enquanto delegado de Polícia Federal, na sua atuação, você vai passar, eu tenho certeza, você vai, por muitas vezes, ao Judiciário Estadual representar por uma medida cautelar. Beleza? Avançando, pessoal. A recíproca, óbvio, faltou eu falar isso, nem todos os crimes de atribuição da PF serão da competência da Justiça Federal. Por outro lado, quando o crime for de competência da Justiça Federal, a atribuição será da PF, porque a PF exerce com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Já vou falar com calma disso, beleza? E aqui, faltou eu mencionar, quando eu falei da polícia administrativa e polícia judiciária, existe parte da doutrina que diferencia polícia investigativa de polícia judiciária. Entretanto, para a sua prova, não precisa se preocupar com isso, porque a CESP normalmente ela cobra a doutrina majoritária ou o que está na jurisprudência. E normalmente a CESP cobra como? Uma pertinência temática do cargo, que é o que eu vou te mostrar aqui ao longo dessa aula, junto com o julgado, nunca sozinho. Então, durante a aula, por exemplo, eu vou mencionar para vocês contrabando de alho. Você sabia que existe contrabando de alho? Contrabando de derivados do petróleo? Contrabando de pneu usado? Eu vou mencionar isso para vocês, mas eu vou te alertar que, na verdade, a CESP cobra quando pipoca na jurisprudência, quando o Supremo fala sobre o tema. Então, eu vou te alertar sobre esses temas, você vai acompanhar os julgados, e se porventura surgir um julgado, você vai falar, olha, isso tem a cara da PF, porque eu lembro da aula do Melino. E o Melino falou comigo que isso era uma atribuição muito importante da Polícia Federal. Beleza? Avançando, pessoal. Aqui a gente vai falar da primeira atribuição da Polícia Federal. E antes de entrar propriamente na atribuição da PF, queria chamar a atenção de vocês que eu observei, eu não sei se eu cheguei a comentar com cuidado na aula, que a CESP normalmente cobra pertinência temática de julgado, como eu falei. Só que eu observei que, na verdade, era sempre referente à atribuição do delegado da ponta. Então, por exemplo, cobraram na prova oral sobre moeda falsa, perguntando se a falsificação grosseira fazia incidir o tipo penal da moeda falsa. Eu ri dessa questão depois que eu olhei, depois entrando na Polícia Federal e olhando as questões anteriores, eu ri porque a primeira coisa que um delegado de Polícia Federal pergunta quando chega um crime de moeda falsa é: a falsificação é grosseira? Porque se for, eu vou remeter para a Polícia Civil. Porque aí não há a incidência do tipo penal de moeda falsa. Então é muito importante que você observe isso. E em razão disso, para montar essa aula, o que eu fiz? Além de observar que a CESP sempre cobrava a pertinência temática com o julgado, eu observei que em várias questões tinha a ver com a atividade fim. Aí o que eu fiz? Eu liguei para 5 colegas, aliás, até mais, mas o que eu mais conversei foram 5 colegas que estão nas fronteiras. Então, eu falei com um colega em Tabatinga, lotado, em fronteira com a Colômbia. Falei com um colega do Oiapoque, lotado, no Amapá. Colega de Bagé, lotado no Rio Grande do Sul. Falei com um colega do Paraná, lotado em Guaíra, fronteira com o Paraguai. Falei com um colega lotado na fronteira com a Bolívia, Epitaciolândia. Eu percebi que certos crimes têm uma linearidade em todos os lugares. Então, por exemplo, a gente vai falar de extração de minério aqui, artigo 55 da Lei de Crimes Ambientais. Um crime com alta pertinência temática. Hoje eu liguei para o colega de Tabatinga, ele falou, cara, extração de minério tem muito. E eu via muito isso em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. E o colega lá do norte, em Macapá, me falou também que tem bastante. Certo? Contrabando e descaminho. Por excelência, é um dos crimes que mais tem em todos os lugares das fronteiras. Então é óbvio que cobraram em 2013, cobraram em 2018 e vão te cobrar agora. Enfim, em razão disso, nossa aula vai ser voltada para as atribuições. E eu já começo destrinchando a primeira atribuição da PF, pessoal. Parágrafo 1º diz o seguinte: a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: inciso 1, apurar as infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços, interesse da União, etc. e tal. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecente de drogas, o contrabando e descaminho sem prejuízo da ação, etc. e tal. Exercer a função de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Eu vou pegar cada um desses incisos, eu vou destrinchar com vocês cada um desses incisos e, ao final, eu vou falar de temas mais importantes referentes a esses incisos. Beleza? Então, a gente vai começar pelo inciso 1º, que diz o seguinte:
apurar infrações penais, e a gente vai tratar só desse tema agora, contra a ordem política e social. Então, veja bem, apurar infrações penais contra a ordem política e social. Quando a gente fala de crime contra a ordem política, nós estaremos falando da Lei 7.170 de 83, a Lei de Segurança Nacional. E quando a gente fala de crimes contra a ordem social, a mais importante, eu diria, é a Lei de Combate ao Terrorismo, lei recente, Lei 13.260, que no seu artigo 11 diz que os crimes de terrorismo previstos na lei são praticados contra o interesse da União, cabendo à PF a investigação criminal em sede de inquérito e à Justiça Federal o processo e julgamento. Pessoal, então veja bem. Primeiro caso, crime contra a ordem política e ordem social. Ordem política, crimes políticos, Lei de Segurança Nacional. Ordem social, sobretudo, a Lei de Terrorismo. E aqui eu vou começar a chamar a atenção de vocês contra crimes contra a ordem política. E por que eu chamo a atenção de vocês com relação a isso? Porque existe um julgado muito importante do tema e existe uma situação, aliás, agora duas situações muito importantes sobre o tema. E normalmente, quando a situação está fervendo na mídia, a CESP tende a cobrar. Como aconteceu, por exemplo, em 2018, eu não lembro se é agente ou escrivão, cobraram, aliás, foi em papiloscopista. A redação era sobre a migração e o papel da Polícia Federal. Justamente quando em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, em virtude da crise da Venezuela, muitos venezuelanos estavam ingressando no Brasil, certo? Estavam vindo para o Brasil. Redação, imigração, migração e o papel da Polícia Federal. Em razão disso, em virtude de terem dois casos emblemáticos sobre o tema, um, inclusive, muito recente, eu vou tratar especificamente de crimes contra a ordem política. E eu preciso chamar a atenção de vocês sobre o seguinte, sobre esse artigo 20. Eu não sei se você... Aliás, você lembra, com certeza, o nosso atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, quando presidenciável, próximo às eleições, recebeu uma facada, né, do Adélio Bispo. Todas as informações que eu vou tratar aqui são informações de mídia, eu não tenho nenhum conhecimento privilegiado acerca do assunto. E eu não sei se você sabe, mas a facada que causou lesões no presidenciável Bolsonaro foi integralmente processada e julgada pela Justiça Federal. O flagrante foi lavrado por um delegado de Polícia Federal na sede da Polícia Federal. E por que isso? Aparentemente, você estaria falando que houve uma tentativa de homicídio. Artigo 14.2 do Código Penal, acumulado com o artigo 121, adequação típica por subordinação imediata. Entretanto, não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque, na verdade, para o delegado de Polícia Federal, para o juiz que processou e julgou, e para o Ministério Público Federal, todos em acordo, na verdade, houve a incidência do artigo 20 da Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Certo? Olha o que diz o artigo 20. Devastar, saquear, extorquir, roubar e etc. e tal. Em vermelho, praticar atentado pessoal por inconformismo político ou para obtenção de fundos e tudo mais. Enfim, a primeira observação que eu tenho a fazer com relação ao artigo 20 é que ele fala de praticar atentado pessoal ou atos de terrorismo. Para a doutrina, esse ato de terrorismo foi revogado pela lei de terrorismo. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto específico, já falando do nosso até então o presidente da República, até então presidenciável. O Adélio foi flagranteado, processado e julgado em virtude desse artigo 20, porque ele praticou o atentado pessoal por inconformismo político. De acordo com o entendimento, o Adélio Bispo tinha afeição pelo partido, teoricamente, de oposição do presidenciável da República, e em virtude dessas situações, por inconformismo político pela posição do até então presidente, o Adélio Bispo, de acordo com a investigação, agiu sozinho e esfaqueou o presidente da República, e inclusive houve a incidência do parágrafo único, porque do fato resultou lesão grave. Beleza, pessoal? Salvo engano, o presidente ficou incapacitado para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Eu acredito que teve até algumas outras incidências dos parágrafos lá do artigo 129, mas não tem como falar agora.
Feita essa introdução, o que eu quero chamar a atenção de vocês com relação à Lei de Segurança Nacional? Não é porque praticou um atentado pessoal por inconformismo político que há incidência desse crime. O Supremo Tribunal Federal, em 2016, diz o seguinte: para que haja incidência da Lei de Segurança Nacional, a Lei 7.170 de 83, são imprescindíveis dois requisitos: um de ordem subjetiva e outro de ordem objetiva. Requisito de ordem subjetiva: a motivação e os objetivos políticos do agente. Requisito de ordem objetiva: lesão real ou potencial à integridade, etc. e tal. Eu não vou querer que você grave, eu preciso que você entenda. Veja bem, antes de mais nada, antes de tratar do julgado supremo, eu vou chamar a atenção de vocês porque o artigo 1º e o artigo 2º da Lei de Segurança Nacional, antes de trazer os crimes, diz o seguinte: olha só, essa lei prevê os crimes que lesam ou expõem a perigo de lesão: 1. A integridade territorial e a soberania nacional. 2. O regime representativo e democrático, a federação e o Estado de Direito. 3. A pessoa dos chefes dos poderes da União. Então, a lei trata dos crimes que lesam ou expõem a perigo esses incisos. O artigo 2º diz o seguinte: quando o fato também estiver previsto como crime no Código Penal ou no Código Penal Militar ou em leis especiais, levar-se-ão em conta para a aplicação dessa lei a motivação e os objetivos do agente, a lesão real ou potencial aos bens jurídicos mencionados no artigo anterior. E em virtude dessa disposição legislativa, o Supremo disse: olha, para que ele só ratificou o que está na lei, para que haja incidência da Lei de Segurança Nacional, primeiro, embora o crime esteja previsto no Código Penal, como é o caso do Adélio Bispo, artigo 121, matar alguém ou tentar matar alguém, se a motivação e os objetivos do agente forem vinculadas à Lei de Segurança Nacional, bem como houver lesão real ou potencial aos bens jurídicos mencionados no artigo 1º, quais sejam a integridade territorial, a soberania nacional, o regime representativo e democrático, a federação, o Estado de Direito ou a pessoa dos chefes dos poderes, nós vamos estar falando da Lei de Segurança Nacional. Agora, para você entender o julgado, eu vou trazer para você só de novo. Para que haja incidência da Lei 7.170, aqui o que ele estava falando era do artigo 12, dois requisitos: motivação, os objetivos políticos e a lesão real ou potencial à integridade nacional. O que o Supremo fez nesse dispositivo foi apenas esclarecer o que já estava na norma. E eu chamo a atenção de vocês, mas Bruno, onde encaixa o Bolsonaro aí? Porque o Bolsonaro não era presidente da República, então não é a pessoa dos chefes dos poderes da União. Também eu não falo de integridade territorial e soberania nacional. O que se entendeu foi que houve uma lesão ao regime representativo e democrático, porque, de acordo com a campanha política, naquela altura do campeonato, o Bolsonaro estava na frente ou próximo de ganhar, enfim, havia um grande clamor social para que ele vencesse, né? E tanto que venceu. E de acordo com o entendimento do delegado, do procurador da República e do juiz federal, houve lesão ao regime representativo, porque, de acordo com esse entendimento, o Adélio tentou lesar o regime representativo da maioria da população, bem como a democracia, bem como o regime democrático. Beleza, pessoal? Caminhando para o fim desse bloco, é muito importante eu chamar a atenção de vocês, porque, recentemente, o ministro da Justiça e Segurança Pública requisitou a instauração de um inquérito policial contra um advogado que acabou praticando ofensas, de acordo com o entendimento dele, contra o atual presidente Jair Bolsonaro, e entendeu que havia incidência desse tipo penal: caluniar ou difamar o presidente da República, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à sua reputação. Então, houve a requisição da instauração desse inquérito policial. E hoje, aliás, ontem, o membro do Ministério Público Federal pediu o arquivamento desse inquérito, que foi instaurado por requisição do ministro da Justiça, aplicando essa decisão do Supremo que eu acabei de mencionar, dizendo o seguinte: olha, nesse caso desse advogado, ele não teve a intenção
colocar na tela aqui de novo. De lesar nenhum dos bens jurídicos que estão previstos no artigo 1º. A motivação e os objetivos dele não se coadunam com a legislação de segurança nacional. Logo, não há incidência do artigo 26. Quando muito, poderia falar em calúnia, injúria e difamação, que eu entendo no caso concreto, isso eu estou reproduzindo as palavras do procurador, que também não houve. Então, veja bem, olha a importância desse tema. Primeiro, tem o julgado de 2016 do tema. Houve uma facada no nosso atual presidente da República, que houve a incidência dessa lei, que aplicou-se esse entendimento. E agora houve, de acordo com o entendimento do ministro da Justiça, determinado advogado proferiu ofensas, imputou crimes contra o presidente da República, solicitou, requisitou a instauração de inquérito policial. E o MPF pediu arquivamento com base nesse entendimento. E eu vou chamar a atenção de vocês mais uma vez, eu vou mostrar já nos próximos blocos. A PF cobra pertinência temática e julgado. Pertinência temática e julgado. E esse é um tema da moda que eu poderia apostar para a próxima prova. E aqui, pessoal, eu trago um trecho do parecer da MPF requerendo arquivamento, que ele cita um trecho do livro do Greco dizendo: quando o crime contra a honra possui natureza política, por exemplo, que tenha por fim desestabilizar o chefe do executivo, a fim de abalar o regime democrático, deverá ser aplicada a Lei de Segurança Nacional. Caso contrário, quando tiver tão somente como alvo macular a honra do presidente da República, sem a conotação anterior, caberá a aplicação do Código Penal. Juntando essas duas disposições, fecha esse bloco, pessoal, chamando a atenção de vocês. Polícia Federal, atribuição para atuar nos crimes contra a ordem política e social. Ordem política, crimes políticos previstos na Lei de Segurança Nacional, cuja competência é da Justiça Federal, ok? E para que haja incidência da Lei de Segurança Nacional, 2 requisitos de ordem subjetiva, e um de ordem subjetiva e outro de ordem objetiva. Primeiro, a motivação do agente, a intenção do agente, ordem subjetiva. Segundo, ordem objetiva, a lesão ou perigo de lesão aos bens jurídicos listados, regime representativo, democrático, a pessoa do chefe dos poderes, beleza? Enfim, falaremos mais da próxima atribuição da PF já no próximo bloco. Volto já, forte abraço.